E aí, me conta agora. Você é aquela pessoa que explode? Você é aquela pessoa que morre de raiva? Você é aquela pessoa que tem raiva no trânsito, tem raiva em casa, tem raiva no trabalho, tem raiva quando sai para se divertir, tem raiva da outra pessoa que falou alguma coisa ali na rede social e te deu uma cutucada? Tem raiva de mim, às vezes, né? Das coisas que eu venho falar aqui. Me conta, me conta. Me conta se você é essa pessoa mais inflamada, igual o bonequinho da raiva lá do Divertidamente, aquele bonequinho quadradinho, vermelhinho. Me conta se você é essa pessoa. Tá tudo bem, tá? Eu não vou te olhar desse lugar de julgamento, até porque eu tô aqui para trazer a verdade por trás da explosão emocional. Qual é o lugar que nos leva ali para aquele pavio curto, para aquele estopim, para aquela situação de que quando eu vi eu já gritei, quando eu vi eu já falei alto, quando eu vi eu já esbravejei, quando eu vi eu já magoei quem eu não queria. Quando eu vi, eu falei uma coisa que não era para eu ter falado, porque eu sei que magoa, porque eu sei que machuca e eu não queria machucar aquela pessoa. Às vezes é a pessoa mais querida. Às vezes é uma pessoa que mora comigo. Às vezes é a pessoa que eu tô casada. Às vezes é a pessoa que mais está me ajudando. E aconteceu. A verdade por trás da explosão emocional é que a gente, quando vai para esse lugar, é uma reação que tem uma idade. E muitas vezes essa idade dessa reação com a qual eu fui atingida naquela situação é uma idade bem pequena. É uma idade de 4 anos, é uma idade de 7 anos, é uma idade de 2 anos, podendo ser até uma idade de um bebê. Como assim, Van? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Idade? Aconteceu alguma coisa há 7 anos? Há 4, 5, há 2 anos? Ou aconteceu alguma coisa com o bebê? A verdade por trás da explosão emocional é que a gente sempre reage no gatilho que aconteceu com a idade do trauma que a gente sofreu. Nossa, Van, então eu sou uma pessoa muito traumatizada, porque eu reajo assim, ó, toda hora, o tempo todo. Eu sou essa pessoa que tem essa gana da explosão. Então, e se você é homem, saiba que você tem naturalmente a sua agressividade. Só que a sua agressividade, ela pode ser canalizada principalmente para lugares onde ela vai ser muito utilizada, que é a atividade física, por exemplo. E se você não está fazendo atividade física, essa agressividade ela está fazendo essa pulsão psíquica, emocional na raiva, na grande maioria das vezes. Mas tem a questão do trauma lá, sim, que talvez você não queira olhar, porque você acha que isso é uma bobagem, porque você acha que terapia é coisa de gente fresca, coisa de gente desocupada, coisa de gente louca. Você tem as suas razões, mas que tem um trauma por trás dessa reação e que a gente não precisa ficar vivendo nem convivendo com esse trauma o tempo todo, porque a gente pode entender essa dinâmica lá no ambiente da terapia, que é um ambiente que vai me devolver saúde psíquica e vai me devolver autorresponsabilidade. Quando eu explodo com alguém, porque eu tô com raiva daquela situação, tem algo mais ali naquele pano de fundo. Não, Van, não tem. A pessoa, ela é irresponsável, ela é muito XYZ, ela não viu o que ela fez, ela é uma louca, ela é uma dissimulada. Tudo aquilo que você está jogando para essa pessoa, que você está emanando essa raiva, é só o seu espelho, é só o seu reflexo. Credo, Van, então você está dizendo que eu sou irresponsável, que eu sou XYZ, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não. Você que está julgando a outra pessoa.
E quando a gente julga, a gente coloca naquela pessoa o espelho do que a gente está vendo. E se tudo aquilo que eu estou vendo é aquilo que me incomoda, é porque eu tenho e eu não tenho coragem de olhar em mim. E eu já fui essa pessoa que explodia emocionalmente, a começar de que eu já era uma criança bravinha. E quando eu era uma criança bravinha, o que que minha avó fazia com a sabedoria dela? Me dava banho de açúcar para ver se me acalmava. Olha só, né? É sobre isso. É sobre você ter ali uma inflamação de uma raiva que você não consegue colocar para fora de situações outras que vai reverberar no teu dia a dia, nas tuas relações, nas tuas conversas, nas situações, você vai sincronicamente e inconscientemente atrair situações da sua vida que coloquem você nessa situação dessa raiva, para que pura e simplesmente você coloque ela para fora, já que você não está colocando nos lugares certos, na atividade física e na terapia. Essa raiva ela precisa sair, porque o nosso corpo ele consegue administrar só uma parte. Ele não consegue administrar tudo. Ele não consegue dar vazão a toda a raiva, porque às vezes é muita. Nossa, Van, então foi muito trauma, né? Meu Deus do céu, pode ter sido, e você nem se lembra, você nem se dá conta, porque você nunca quis olhar, porque você sempre achou que isso era uma bobagem. Até aí, tá tudo bem. A raiva, ela é um mecanismo interno. A gente já falou sobre isso várias e várias vezes aqui. Só que é um mecanismo que você não precisa jogar no colo do outro. Van, mas como assim? A outra pessoa que é errada, eu sou certíssima. Eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ah, é? Uhum, tá bom. Ninguém é perfeito. Nem eu, nem você. Assuma isso de uma vez por todas. A gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas bagagens, a gente tem as nossas dificuldades e a gente tem os traumas que a gente precisa olhar e não normalizar e não achar que isso é bobagem, não achar que isso é coisa de gente desocupada. Mas trabalhar isso com seriedade, com autorresponsabilidade. Se você se diz essa pessoa extremamente responsável, extremamente idônea, extremamente lícita, qual o problema de você ir para a terapia olhar e ter essa convicção, então, de que você realmente é essa pessoa que não tem nenhum tipo de problema, que errado é o outro? Tá com medo do quê? É sobre isso. Se eu não devo nada a ninguém, eu vou lá e olho. Van, você estava errada. Eu sempre fui a pessoa certa. Eu nunca tive problema. Eu não preciso de terapia. Ok. Você foi lá, você olhou, recebeu o aval e tá tudo bem. Tá tudo certo. Realmente era outra pessoa que precisava cair a ficha dela. A amizade continua a mesma, mas o processo é bem mais profundo do que isso. E quando que você vai decidir parar de perder relações, de perder tempo com a sua família, de perder pessoas importantes, achando que esse excesso de raiva é algo normal, natural. E sangue quente, todo mundo é. A gente pode ser adulto, responsável e amoroso e tranquilo e leve e não criar problema e não ser o trauma na vida de ninguém. O que tem de errado em você ir lá e acolher, às vezes, aquela criança tua que sentiu falta de alguém, que ficou com medo em determinada situação, que não recebeu colo, que não recebeu alimento, que não recebeu atenção, que não recebeu seja lá o que seja. Mas você é hoje um adulto responsável pela sua criança interna.
E se a sua criança interna está gritando aí, por que que você não pode ir lá ouvi-la? Ai, Ivan, que coisa isso, né? De criança interior. A essa altura do campeonato, a gente ter que lidar com mais uma criança. Deixar de ser infantil passa por esse lugar. Quando eu me responsabilizo pela minha criança interior. Infantil é a pessoa que acha isso uma bobagem, porque ela ainda não quer olhar, ela ainda não se permite olhar. E tá tudo bem, todo mundo no seu tempo. Eu só venho aqui esclarecer quem quer esclarecimento. Eu não tenho compromisso com quem não quer ser esclarecido, com quem não quer ter consciência. O meu compromisso é com quem está aqui querendo aprender, querendo evoluir, querendo criar um espaço de vida melhor para si mesmo dentro da própria vida. Esse é o meu compromisso, essa é a minha missão. E muitas vezes a minha missão vai passar por esse lugar. O excesso de raiva esconde outros sentimentos ali que não foram acolhidos, que não tiveram espaço. E pode ser uma série de outros. Pode ser a culpa, pode ser a vergonha, pode ser o medo, pode ser o orgulho, pode ser N situações que hoje se disfarçam pura e simplesmente daquela raiva, daquele grito, daquela falta de paciência, daquela irritação. Van, podia cair um asteroide aqui no planeta Terra, igual caiu na época dos dinossauros, né? Que as pessoas, elas não têm jeito mesmo. Será? Eu acredito na evolução. Só que eu sei que a evolução não é assim, ó, passe de mágica, não é automática. E para essa evolução, eu comecei a me tornar uma pessoa melhor, porque cada um que faz a sua parte já resolve uma boa parte dos problemas do planeta Terra. E é sobre isso. Nossa reflexão de hoje, bem tranquila, bem calminha, bem light. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.